Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de modo de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Palavra do Senhor. Oremos. Pai amado, te louvamos, ó Pai, pela tua rica palavra e rogamos ao Senhor que nos ajude, Senhor Deus, a proferir aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, ó Pai, que a tua palavra venha enriquecer as nossas vidas, ó Senhor Deus, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai, e que possamos a cada dia aprendermos a praticá-la em nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre a paz. Isso, verdadeiramente a paz. Eu tive a curiosidade de procurar alguns significados de paz que traz ali nos dicionários. Paz, no dicionário diz que é uma relação entre pessoas que não estão em conflito, ou que possuem um acordo, ou que concordam. Também é considerado paz, segundo o dicionário, uma relação tranquila entre cidadãos, onde há ausência de problemas, onde há ausência de violência, onde há ausência de guerra, onde há ausência de perturbação. Esse é o sentido de paz que o dicionário traz. Mas eu vou muito mais além, Essa paz que os livros, que os dicionários trazem, ela é insuficiente para pacificar o coração do homem. Não há possibilidade, pela paz, pela ausência de conflitos, ausência de guerras, habitar paz no coração do homem. Não há. Quer dizer, não é somente a ausência de guerra que vai trazer paz às pessoas. E as pessoas vivem, em todo o período da história, buscando paz. Desejam a paz, mas ignoram o príncipe da paz. Em Isaías 9:6, eu vou abrir lá, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui então nós observamos a profecia do nascimento de Jesus Cristo, mas também a conclusão do seu trabalho, da sua obra, com ele reinando pela eternidade, sendo o príncipe da paz, aquele que traz paz ao coração do homem. O pacificador de todo homem é Jesus Cristo. Como podemos obter paz? Muito além do que essa, Nós precisamos então obter a paz que provém do próprio Deus. Quando nós lemos lá Filipenses 4:7, diz de qual paz nós precisamos, E diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então aqui nós logo percebemos que a paz de Deus é algo extraordinário, que vai muito além da nossa compreensão finita, Essa compreensão pequena que nós temos, é uma compreensão muito maior que mas nós podemos ter, porque ela diz que nós podemos ter, e que esta paz de Deus, ela, diz o texto, guardará os nossos corações, guardará os nossos sentimentos em Cristo. Agora, como podemos obter esta paz? E nós devemos pensar nisso. Quando nós voltamos no livro de Isaías, capítulo 32, diz assim: e o efeito da justiça será paz. Isaías 32:17 diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, só é possível termos paz
se realmente obtermos então a justiça de Deus. É só através da justiça de Deus que nós podemos então obter a paz de Deus, que excede todo entendimento, conforme nós lemos lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. Então fica muito claro que sem justiça, e não digo dessa justiça humana, corrupta, que nós observamos que é aplicada em nosso país e no mundo inteiro, mas é uma justiça divina. E a justiça divina está sobre os ombros de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que tenhamos paz, em primeiro lugar, é preciso reconhecer a justiça de Deus. E a justiça de Deus está na pessoa de Cristo. Voltando no texto de Romanos, capítulo 10, que é o nosso texto base para a nossa mensagem. Romanos 10, verso 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E eu vou muito mais além, Porque quando nós falamos que Cristo é a nossa justiça, nós devemos reportar a sua grande obra. E qual é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo? É a morte da cruz. É na cruz que nós encontramos a justiça de Deus, porque é lá na cruz que foi cravado de uma vez por todas em Cristo Jesus os nossos pecados. Ele é a nossa justiça. Por quando nós somos de justiça de Deus, nós falamos que Deus pagou o preço quando entregou seu próprio Filho naquela cruz do Calvário, para levar sobre si o nosso pecado. O justo pelo injusto, como diz em Romanos. O justo morrendo pelos injustos e nós sendo justificados nele, porque ele se tornou propício, ele tornou aceitável. A obra de Jesus Cristo foi a única obra aceitável para levar os nossos pecados. E por isso que o verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por quê? Porque a justiça ela só recai sobre o indivíduo que crê em Jesus Cristo. Só é justificado pelo sangue de Cristo aquele que crê. Não que a sua obra não tenha eficácia, ela é eficaz plenamente. De uma vez por todas, ele levou sobre si os pecados da humanidade. Mas é necessário que o homem, individualmente, entenda isso e aceite a justiça de Deus. Aceite o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Muitos, eu tenho observado, nesta trajetória da minha vida, tenho observado as pessoas falando de Jesus Cristo. Muitos falam de Jesus Cristo, muitos mesmo bradam o nome de Jesus Cristo aos quantos, mas são poucos que realmente o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. São poucos que realmente olham para a cruz do Calvário e entendem que aquilo não foi apenas um martírio, mas foi o próprio Filho de Deus levando sobre si os nossos pecados. São poucos que entendem que a cruz foi incapaz de tirar a vida e perpetuá-lo na morte, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, diz a Bíblia. E os seus ossos jamais foram encontrados e jamais serão encontrados, porque ele ressurgiu dos mortos. Portanto, ele é a justiça de Deus. Ele é, então, o príncipe da paz, como nós lemos também lá em Isaías 9,6. Então, só podemos obter a paz que excede o entendimento através da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu digo isso, amados irmãos, eu quero dizer que podemos estar em estado de guerra. É possível ter paz quando nós temos Jesus Cristo. Podemos passar por muitos problemas, mas é possível ter paz, ainda que tenhamos muitos problemas, porque a paz está em ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso Senhor da paz, Ele que pacifica os nossos corações. Por isso diz lá que a paz de Deus excede todo entendimento. Por isso que é possível ver pessoas que creram em Jesus Cristo passando por situações que têm guardado os corações e os sentimentos em Cristo. Pode estar caindo o mundo em volta, mas ela consegue ter paz. Não que ela não tenha problema, mas ela tem paz, ela tem consolação de Deus, alegria, ainda que os problemas sejam graves. E é por isso que fala que excede todo entendimento. Não está naquilo que possuímos, na quantidade daquilo que possuímos, se somos pobres, somos ricos. Não importa isso, se ganhamos muito, se ganhamos pouco. Não é à toa que nós observamos que há pessoas abastadas, que não têm um só minuto de alegria. Mas também observamos pessoas que têm muito pouco, mas são alegres, não por aquilo que elas têm materialmente, mas porque têm Jesus Cristo nos seus corações. São gratos,
né? Por isso que fala que excede todo entendimento, porque Deus traz alegria e paz ao coração e os nossos sentimentos. Nos guarda com Ele. A paz de Deus vai para além deste plano que vivemos, vai para a eternidade. Falamos de salvação. O capítulo 32 de Isaías fala sobre salvação de Israel. E nós lemos em Romanos que Deus não fez distinção entre Israel e nós, nos permitindo, através da justiça de Cristo, a paz, a salvação. A eternidade nos pertence quando cremos em Jesus Cristo. Por isso digo, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, muitos religiosos, muitas crenças, muitos políticos, muitas autoridades falam da paz e desejam a paz, mas serão incapazes de dar a paz porque eles mesmos não possuem a paz se não crerem na pessoa de Jesus Cristo. Você só terá a verdadeira paz se você crer em Jesus Cristo, na justiça de Jesus, na sua obra. Jesus Cristo é a justiça de Deus para todo aquele que crê. Em segundo lugar, uma vez tendo reconhecido a justiça de Deus através de Jesus Cristo, então somos capazes, dentro desse aspecto, termos segurança da nossa fé. Jesus Cristo é a segurança da nossa fé. Ele perpetuou de uma vez por todas a justiça, cumprindo a obra de Deus, na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê seja justificado e tenha paz, uma reconciliação com Deus, que é mais paz do que esta. Podemos ter Deus do nosso lado, porque uma vez fomos reconciliados através da obra de Jesus Cristo, e agora temos comunhão com Deus. Antes éramos achados inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, porque reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, crendo na sua obra. Portanto, Jesus Cristo também é a segurança da nossa fé, porque eu digo, fé, amados irmãos, podemos depositar fé em muitas coisas, em imagens, em pedras, em pessoas, em dinheiro, mas a segurança da fé, a verdadeira fé salvífica, está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso há segurança em ter fé em Jesus Cristo. Todas as outras coisas falham, mas Jesus Cristo não falha, e Ele é a prova da nossa fé, porque Ele mesmo ressuscitou dos mortos, porque quando nós somos de vida eterna, Jesus Cristo nos oferece vida eterna. Quando nós olhamos lá João 14, Ele fala que foi preparar morada para nós, e que virá nos buscar. Então o que significa que Ele falou que Ele estava indo para o céu, prepararia mansões, moradas para nós. Então significa que todo aquele que nele crê também terá morada no céu. Portanto, para a prova disso, Ele morreu naquela cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou dos mortos, a prova da nossa fé. Ele é a prova. Então, quando nós falamos que aceitamos Jesus Cristo, quando nós falamos que servimos a Jesus Cristo, não é uma fé sem razão. Ela é com infalível prova, porque Jesus mesmo ressurgiu dos mortos. Então, quanto mais Ele pode então nos dar a prova que teremos. Quem mais poderia nos dar prova se não fosse Jesus Cristo, que teremos também a mesma eternidade? Porque Ele mesmo venceu a morte, retomou a própria vida. Ele é o doador da vida, o Senhor da vida é Jesus Cristo. Portanto, Ele é a segurança da nossa fé. É por isso que devemos nos agarrar a Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. Não é qualquer Jesus Cristo, é o Jesus Cristo bíblico, da Bíblia, Filho de Deus, Senhor e Salvador, Senhor das nossas vidas. Ele deve ser. Por isso que quando nós olhamos lá, o livro de Atos, quando Lucas escreve a Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, você tem visto as infalíveis provas das coisas que estão dizendo, e você muitas vezes até viu, mas eu fui investigar. Se você olhar lá Atos, ele fala isso. Eu fui investigar, e é exatamente assim como dizem que é. Ele ressurgiu dos mortos, e é por isso que é confiável, porque Ele não somente disse, mas cumpriu todas as coisas. Não só as próprias palavras que disse, mas todas as palavras que os profetas haviam predito, como nós lemos lá. Isaías 9,6 é um texto profético, porque dizia que uma criança nasceria para reinar na eternidade. Príncipe da paz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a justiça de Deus, mas também é a segurança da nossa fé. Quando tudo parecer não ter mais solução, nos agarremos com Jesus Cristo, porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele nos guarda os nossos corações e os nossos sentimentos
Ele é o abrigo, o refúgio verdadeiro do qual nós podemos consolar as nossas vidas. E em terceiro, Jesus Cristo é o descanso do que crê, por isso é a paz. Porque, amados irmãos, quando nós lemos aqui Romanos 12, de 8 a 12, fala assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Então Jesus Cristo, ele é a segurança da fé, porque é a palavra de Deus que declara todos os seus feitos. É a palavra de Deus que declara a sua obra. É a palavra de Deus que nós devemos confrontar com os nossos corações. Mas também, quando nós continuamos a ler aqui, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que significa que Jesus Cristo, quando eu digo que Ele é o descanso para aquele que crê, porque aquele que crê não tem dúvida acerca da sua própria salvação. Não porque há poder em si mesmo, não porque pode fazer alguma coisa pela sua própria vida, mas porque já foi feito e ele acredita nisso do todo o seu coração e confessa com a boca verdadeiramente. É por isso que a Bíblia fala que Deus tem intimidade com os sinceros, porque aquele que faz isso com sinceridade, confessa a Jesus Cristo e crê que ressuscitou dentre os mortos, diz a Bíblia, será salvo. E diz aqui o verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, o que significa? Então, aquele que realmente crê em Jesus Cristo, ele tem a paz de Deus. Ele recebeu a justiça de Deus porque ele foi justificado, não porque há alguma bondade no ser humano, não é isso não. Porque a bondade está em Deus, de não nos retribuir segundo aquilo que merecemos. Mas pela obra de Cristo, nos justificou. Aceitou o pagamento de Jesus Cristo pelo nosso pecado. Só que é disponível apenas para aqueles que creem. Que realmente crê, e aqui ensina claramente. A partir de então, nós temos paz com Deus. Não tem coisa melhor que isso. Paz com Deus. Descanso. Porque, amados irmãos, porque quando eu digo assim, Jesus Cristo é o descanso do que crê, eu quero dizer que nós não queremos morrer. Nós não desejamos a morte. Nós simplesmente sabemos que ela nos alcançará algum dia. Mas ela também não pode afligir as nossas vidas. Por quê? Porque nós sabemos que a eternidade nos espera. Talvez, é difícil de explicar isso claramente com palavras, mas nós sabemos, porque somos participantes da obra de Jesus Cristo, quando recebemos Ele. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, Ele declarou, nas Escrituras declara que teremos uma ressurreição semelhante, corpo glorificado e uma morada no céu. É interessante, a Bíblia declara que será algo maravilhoso. Muito pouco que a Bíblia descreve do céu e do que há no céu. Quando as olhadelas Deus permitiu, João, no Apocalipse, observar o céu ali. Quando Paulo descreve que foi terceiro céu também, a gente pode imaginar que é maravilhoso. Então veja bem, a paz de Deus vai muito além de qualquer outra paz que qualquer homem possa oferecer. Vai muito além de ausência de guerras. Vai muito além da violência que cerca as nossas vidas. Porque ela está além desta vida. Ela está para a eternidade. Ela alegra os nossos corações e os nossos sentimentos. Agora é preciso, todos os dias, nos agarrarmos a Jesus Cristo e na sua justiça. Crendo na sua obra. Nós cremos uma vez, somos salvos e devemos ficar com Cristo sempre. Porque Ele é a segurança da nossa fé e o descanso da nossa eternidade. Que Deus realmente nos ajude. Vamos orar. Pai amado, te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo. Rogamos ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento para vivermos a vida, Senhor Deus, sempre aos pés da cruz, sempre aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Senhor Deus, que possamos andar pelos lugares, ó Senhor Deus, e as pessoas olhar para nós, e nós olharmos a nós mesmos, ó Senhor Deus, e ver que Cristo habita em nossos corações, que estamos refletindo a glória de Cristo, a luz de Cristo, que estamos glorificando o Teu bendito nome. Por ser, venha nos ajudar e conduzir os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém.